Livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de número 1 ao 3. Hebreus, capítulo 12. Os irmãos entenderam o capítulo 2, foi? Não, capítulo 12, versos de 1 a 3. Todos acharam? Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que alguém, por gentileza, desse uma Bíblia. Wagner, dê a Bíblia para aquele casal ali, Wagner, para que eles possam acompanhar a mensagem. Nós temos aqui o texto, né? Tranquilo, ok. Amém. É porque eu não me acostumei ainda com a tecnologia. Ainda bem que eu já estou usando o iPad, mas não me acostumei ainda com tecnologia. Mas isso aí é só para as pessoas que nos visitam, viu, irmão? Você tem que trazer Bíblia, tá certo? Não gosto nem de ver crente usando celular para ver as escrituras. A gente tem que ter Bíblia. É uma das formas de testemunharmos da nossa fé. Amém? Esse livro sempre produziu grande prazer em conduzi-lo por aqueles que realmente creem em Jesus, né? E não deve ser diferente nos nossos dias. Para que esse livro chegasse em nossas mãos, muitos morreram, deram a sua vida, e nós não podemos nos envergonhar dele, pelo contrário, né? Devemos ter prazer em carregá-lo, portá-lo. Mas diz o texto sagrado: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em... Bem, amados, todos vamos concordar, acredito que não há divergência quanto a isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de personagens que nós devemos nutrir grande admiração pela maneira como viveram e pela fé que demonstraram. Nós começamos já com Abel, que, segundo a própria palavra do Senhor, achou graça diante de Deus pelo sacrifício que ofereceu a ele. Nós passamos por Enoque, nós chegamos em Noé, um homem que foi considerado justo aos olhos do Senhor. E aí a gente vai andando mais um pouquinho, chega em Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo isso na linhagem dos patriarcas. Então temos Moisés. Depois de Moisés a gente vai caminhando um pouco e tem Josué. Depois, no período dos juízes, nós podemos ter a vida de Sansão, apesar do seu tropeço, do seu fracasso, mas ainda assim um homem que realmente demonstrou um temor a Deus. A gente chega na época dos profetas, primeiramente com Samuel, e a gente vai caminhando em toda a história da palavra do Senhor. Vamos ver Elias, Eliseu, vamos ver Daniel, temos Sadraque, Mesaque, Abidenego, fora tantos outros como Isaías, Jeremias, enfim, a palavra de Deus, né, está repleta de exemplos
que podem ser admirados, que podem ser seguidos, né? Inclusive como o próprio Jó e tantos outros que a palavra nos apresenta. No entanto, apesar de todos esses exemplos que as Sagradas Escrituras nos revelam, todo cristão ele precisa compreender que Jesus, ele é o grande e incomparável exemplo a ser imitado. Na realidade, se nós tivéssemos que resumir o que significa a fé cristã de uma maneira bem simples, a resposta seria ainda mais simples. Ou seja, é tão somente imitar o exemplo de Cristo. A vida cristã, o cristianismo, a fé cristã, nada mais, nada menos se resume à nossa dedicação, à nossa busca de nos tornarmos semelhantes à pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso significa fixar firmemente os nossos olhos nele, porque se nós realmente queremos imitar a Jesus, fica evidente que precisamos estar com os nossos olhos atentos em sua pessoa, em quem ele é, na obra que ele realizou, nos ensinamentos que ele deixou, enfim, precisamos olhar fixamente para ele. Não existe na realidade uma outra proposta no Evangelho que não seja essa. E esse é o grande desafio de nossa fé e que deve também ser o resultado de todo o nosso aprendizado doutrinário. O desafio da fé cristã é levar aquele que professa uma fé em Cristo a ser imitador de Jesus. E na realidade, todo estudo que nós empenhamos no conhecimento das Escrituras deve redundar exatamente na mesma coisa: nos tornarmos semelhantes a Cristo. Nós podemos encontrar isso no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 29, quando Paulo afirma em relação a Deus que os que dantes ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número 1, o mesmo apóstolo Paulo, ele faz uma outra afirmação que aponta para essa verdade que nós estamos ensinando. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, vocês devem me imitar porque eu imito a Cristo, logo vocês estarão também imitando a Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz: porque aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Então esse é o resumo do Evangelho. O resumo da fé cristã consiste em que os discípulos de Cristo empenham esforços para se tornar semelhante ao seu mestre, parecido com ele. Esse é o desafio da nossa fé. Mas o que significa esse olhar firmemente para Jesus, segundo o texto sagrado? Porque no versículo de número 2 do capítulo 12 de Hebreus, a palavra do Senhor afirma: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ora, nós devemos olhar firmemente para Jesus. E o que isso realmente quer dizer para nós dentro do texto aqui apresentado? A primeira coisa importante é que olhar firmemente para Jesus significa trilhar um caminho de santidade. Observem o versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui o escritor está se referindo a todos os irmãos na fé do capítulo de número 11 que são apresentados, que são chamados de heróis da fé. Esses são as testemunhas que completaram a caminhada,
que terminaram a jornada e que de certa maneira agora é como se estivessem torcendo, vamos dizer assim, para que a nossa caminhada também seja finda de maneira a glorificar o Senhor. Então o escritor diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí no versículo 2 ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e o consumador de nossa fé, Jesus. Então olhar firmemente para Jesus em primeira mão significa trilhar um caminho de santidade. E isso não é difícil da gente entender, tendo em vista que o nosso Senhor, Ele é santo. Ele é totalmente santo. E se nós somos seus discípulos, se nós realmente depositamos a nossa confiança nele, se nós estamos seguindo a ele, não há uma outra alternativa para nós a não ser trilharmos um caminho de santidade. É importante que você compreenda que é impossível olhar firmemente para Jesus e não travar uma grande luta contra o pecado. Na realidade, à medida em que nós olhamos para o nosso Senhor, nós vamos travando a luta contra o pecado, removendo tudo aquilo que se constitui em um empecilho claro na nossa relação com Ele, na nossa corrida para atingirmos o alvo, como também à medida em que esse caminhar vai acontecendo, até mesmo outras coisas que necessariamente não são em si pecaminosas, nós começamos a perceber que algumas delas não são importantes e que podem e devem ser removidas da nossa caminhada. Se a gente observar com atenção o texto, o escritor ele vai falar de duas coisas distintas. Ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Agora observem a próxima declaração: desembaraçando-nos de todo o peso. Observem, primeiro ele diz de todo o peso, e em seguida ele diz de quê? De todo o pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, o escritor ele mostra que dentro dessa corrida na qual nós estamos, porque a vida cristã é uma corrida, nesse texto ela é comparada dessa maneira, como se estivéssemos em uma grande arena, disputando atrás de chegarmos no final dessa corrida, e temos muitas testemunhas. E aí o escritor vai dizer que nós devemos nos desembaraçar de duas coisas. A primeira delas é todo o peso, e a segunda é o pecado que tenazmente nos assedia. O que é este peso? São coisas, conforme nós temos dito, que necessariamente não são em si pecaminosas, mas que podem se constituir em um obstáculo, em uma dificuldade para a nossa caminhada com o Senhor. Por exemplo, quando nós colocamos o nosso coração na família, a família se torna um peso. Quando nós colocamos o nosso coração no trabalho, o trabalho se torna um peso. Quando nós colocamos o nosso coração no lazer, no entretenimento, o lazer, o entretenimento se tornam um peso. Ou seja, dificulta a nossa caminhada, dificulta o nosso progresso, dificulta o nosso crescimento, dificulta nós nos assemelharmos à pessoa de Cristo. Quanto ao pecado, todos nós de certa maneira concordamos e dizemos: é evidente que isso tem que sair da minha vida, a prostituição tem que sair, a pornografia tem que sair, a mentira tem que sair, o adultério tem que sair, a desonestidade tem que sair. São coisas claras, são coisas patentes, e a gente diz: isso não pode ficar, isso tem que ser removido. Mas, amados irmãos,
para nós não basta apenas declarar uma guerra contra o pecado, mas também, à medida em que vamos andando com o Senhor, percebermos aquilo que funciona como um peso, como uma dificuldade, para que a gente possa avançar na nossa caminhada com Jesus. Porque afinal de contas, nós devemos ter Ele como sendo a nossa meta, ou seja, os nossos olhos focados na pessoa de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso modelo a ser imitado. Nós entregamos a vida a Ele para nos tornarmos semelhantes a Ele. Essa é a tarefa minha e é a sua tarefa. Não há um outro desafio maior. E quanto mais empenharmos esforços neste sentido, mais com Ele nos pareceremos e mais abençoados seremos. Porque a melhor vida que se pode viver na terra é aquela que mais se parecer com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o exemplo perfeito de vida. Logo, se nos assemelharmos a Ele, viveremos a melhor vida possível que alguém possa viver. Então, a primeira coisa que o texto destaca para nós é que olhar firmemente para Jesus significa trilhar um caminho de santidade. Amém, irmãos? Nós precisamos realmente, nessa corrida na qual nós estamos, nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E essa corrida precisa ser uma corrida feita com perseverança, uma carreira que o próprio Jesus estabeleceu para nós. Essa carreira começa no momento da nossa conversão e só vai findar quando dermos o último suspiro nesse mundo no qual nós estamos. Estamos no meio de uma corrida. A segunda coisa importante que o texto destaca para nós sobre o olhar firmemente para Jesus é que esse olhar firmemente para Jesus significa perseverança em meio às provações. Não apenas trilhar um caminho de santidade, esse realmente deve ser um propósito que cada crente deve ter para a sua vida pessoal, mas esse olhar firmemente para Jesus também nos leva a perseverarmos em meio às provações. Os versos de número 2 e 3 afirmam: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que significa vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. E aí o autor continua dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, quando nós fixamos os nossos olhos na pessoa de Cristo, na obra que Ele realizou, na maneira como Ele viveu, quando de fato o grande interesse da nossa vida é imitar a Jesus, quando nós nutrimos pela pessoa de Cristo grande admiração, porque deixa eu dizer uma coisa, nós só queremos imitar aqueles que nós admiramos. Não é assim que acontece? Por que, por exemplo, que jovens, não é, quando têm ídolos como cantores, não é, eles se empenham o máximo possível a fazer coisas que parecem até ridículas, absurdas, não é? Alguns fazem plástica para se tornar semelhante ao seu ídolo, outros
adotam o mesmo estilo de roupa, o mesmo corte de cabelo, enfim, coisas dessa natureza. E o que é que leva a tudo isso? A admiração. O ídolo pode ser uma porcaria, não é? Porque, por exemplo, imitar uma pessoa como Felipe Neto é uma porcaria, né? Imitar alguém como Anitta é uma porcaria, né? Na época, como Michael Jackson, uma porcaria, não é verdade? Mas é isso que leva as pessoas a imitarem outras. Admiração. A gente quer ser parecido, a gente quer ser semelhante, a gente quer fazer as mesmas coisas, a gente quer gostar das mesmas coisas. Pois bem, não é diferente quando se trata da fé cristã. O problema é que muitos que se dizem cristãos não admiram o Senhor em quem declaram acreditar. Nós dizemos: eu creio em Cristo, Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é Deus, mas não admiramos esse Senhor, não conseguimos entender que nele habita a plenitude de Deus, que nele está escondido todo o tesouro de sabedoria, que nada é comparável a Ele. Nós não temos essa concepção, nós não temos esse conceito, nós não temos essa consciência, e por isso mesmo não nos interessamos em imitá-lo. Pelo contrário, tem alguns que fogem desta tarefa, até usando como justificativa essa que a maioria de nós conhece: santo só Jesus, perfeito só Jesus, puro só Jesus, com essa capacidade de perdoar e amar só Jesus. Ou seja, nós usamos os atributos, as características, as virtudes de Jesus não como sendo um ponto para que a gente possa querer ser igual, mas para a gente dizer: não, eu sou diferente porque apenas Ele pode ser assim. Não é dessa maneira que o cristianismo funciona. O cristianismo é exatamente esse tipo de fé em que o objeto da tua adoração, o objeto do teu fascínio, o objeto que você deve ficar maravilhado, impressionado, simplesmente extasiado, é a pessoa de Jesus. E como consequência disso, desejar ser igual a Ele, tentar imitá-lo. Sim, podemos até dizer: eu ainda estou muito distante, eu ainda não consegui sequer desatar as sandálias dos seus pés, eu não tenho dignidade para isso, mas eu quero imitá-lo, eu quero ser igual a Ele. É isso que o cristianismo deve produzir na vida daquele que professa a fé na pessoa de Cristo. Um desejo por ser semelhante. E a gente pode perceber que nesse fixar atentamente os olhos na pessoa de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, nós não apenas devemos trilhar um caminho de santidade, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas ao mesmo tempo devemos correr com perseverança essa carreira, justamente porque esse Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, Ele trilhou um caminho de sofrimento, e em meio ao sofrimento Ele não desfaleceu, Ele não desanimou, Ele não desistiu, Ele não esmoreceu, Ele não recuou, Ele não retrocedeu. Pelo contrário, Ele foi até a cruz e suportou toda a vergonha, e suportou todo o desprezo, mas Ele não abriu mão daquilo que Ele estava realmente reservado após o seu triunfo. É verdade, primeiramente Ele abriu mão da alegria que Ele estava proposta. Jesus precisou deixar a presença do Pai por um tempo. Ele deixou os céus por nossa causa. Ele deixou a glória por causa do amor de Deus. Ele se fez homem.
ele veio à terra, mas ele sabia também que isso traria fruto do seu trabalho, e por isso mesmo ele suportou todas as coisas e se tornou o exemplo da nossa fé em meio ao sofrimento. Quantas vezes diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós queremos desistir? Quantas vezes diante da perseguição por causa do Evangelho, nós simplesmente queremos recuar? Bem, a palavra do Senhor diz que assim não deve acontecer conosco. E como é possível que a gente possa prosseguir perseverantemente nessa carreira, nessa caminhada, nessa corrida? A resposta é a mesma: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Ou seja, qual é a forma de sermos fortalecidos em meio à luta, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio ao sofrimento? É olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele sofreu tudo sendo perfeito, sem carregar pecado. Na realidade, o único pecado que ele carregou foi o nosso. E mesmo não precisando passar por nada disso, ele o fez. Para quê? Para mostrar para nós que nós também podemos vencer. Não é à toa que ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês passarão por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos poder dizer: é possível, é possível, é possível, é possível. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que porventura venha acontecer, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, e os nossos olhos devem estar fixados firmemente nele. Nós não podemos, queridos, desviar o nosso olhar. Muitos homens de Deus durante o seu trajeto tropeçaram, caíram, mas todo aquele que insistiu em olhar para Jesus terminou a sua jornada. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nele há força suficiente para que a gente possa se levantar. Porque nele há força suficiente para que a gente possa prosseguir. Necessariamente nessa corrida não significa dizer que a gente vai chegar em primeiro. O importante é que a gente chegue. O importante é que a gente termine a caminhada, termine a corrida, termine a jornada. E a melhor forma de fazê-lo é olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O escritor chega ao ponto de dizer no versículo de número 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, nós sabemos que em muitos momentos nós podemos ter crise por consequência da aflição e do sofrimento. O cansaço pode bater, a fadiga pode chegar, mas quando porventura isso ocorre, aonde devem estar os nossos olhos? No autor e no consumador da nossa fé, Jesus. É nele que os nossos olhos devem estar atentos. Sabe por quê, amados? Porque há um poder que emana desse Cristo. Sim, nós devemos imitar Paulo como ele imitou a Cristo, mas Paulo não tem poder algum para nos manter de pé. Paulo não tem poder algum para nos levantar quando nós caímos. Mas esse mesmo Jesus em quem está ou estão os nossos olhos é aquele que justamente traz para nós o poder que tanto precisamos para que a gente venha suportar todas as aflições
deste tempo presente. Acredito que seja por isso que o apóstolo Paulo afirmou: quando nós olhamos para Jesus, nós vamos descobrir que todo o nosso sofrimento nessa vida é uma leve e momentânea tribulação. Quando os nossos olhos estão na pessoa de Cristo. Agora, por favor, eu volto mais uma vez ao mesmo ponto. Você tem que ter uma ideia de quem é esse Jesus, porque muitas vezes olhamos para Ele e não sabemos para quem estamos olhando. Esse Jesus, Ele é o sol da justiça. Esse Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é aquele que era, que é e que há de vir, é o grande eu sou, é o todo-poderoso, é o soberano Senhor, o Rei dos reis. Esse Jesus é comida, esse Jesus é bebida, esse Jesus é vinho que alegra, é água que sacia a sede. Esse Jesus é caminho, é verdade, é ressurreição. Esse Jesus é tudo. Ele é tudo. É por isso que, se olharmos para Ele, se fixarmos os nossos olhos nele, em meio ao cansaço, em meio à fadiga, em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós vamos encontrar a força que precisamos para continuarmos prosseguindo para o alto. Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele é a pessoa a quem nós devemos nutrir toda a admiração do mundo. Podemos sim ficar impressionados com alguns homens durante a história, com a fé de algumas pessoas, mas aí a gente chega a uma conclusão: elas só foram o que foram porque olharam para Jesus. Elas só alcançaram o que alcançaram porque fixaram os olhos em Jesus. Ou seja, se elas puderam olhar para Jesus, nós também podemos. E é nele que devemos concentrar toda a nossa atenção. Aonde é que estão os nossos olhos? Será que realmente temos olhado para Cristo? Será que temos fixado atentamente os nossos olhos na pessoa e na obra de Jesus? Provavelmente nós contemplemos isso muito pouco. Na verdade, a gente não se ocupa muito com essa questão. A gente não consegue perceber, não consegue entender, não consegue enxergar que é exatamente no olhar para Cristo que consiste toda a nossa firmeza, toda a nossa segurança, toda a nossa certeza. É nele, somente nele e absolutamente em mais nada. Quanto mais tivermos no nosso coração o propósito de nos assemelharmos a Ele, mais fixaremos os nossos olhos em sua pessoa. Por que é que amamos tão pouco a palavra de Deus? Porque realmente os nossos olhos não estão em Jesus. Porque não existe uma outra forma melhor de conhecê-lo, a não ser através da sua bendita e gloriosa palavra. Jesus, conversando com fariseus de sua época a respeito da eternidade, ele diz: vocês examinam as escrituras, julgando ter nelas vida eterna. E aí Jesus diz: e elas testificam de mim. Toda a palavra de Deus aponta para uma pessoa. A palavra de Deus não é um conjunto de regras, de normas, não são princípios que devem ser observados apenas. A palavra de Deus, ela revela uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Mas se nós não temos o desejo de imitá-lo, se nós queremos apenas ser agraciados por Ele com os seus benefícios, se nós buscamos a Cristo simplesmente para sermos abençoados, para que Ele resolva os nossos problemas, é evidente
que esse tipo de conceito nós não vamos ter. São poucos os cristãos que se regozijam em admirar a Jesus, que têm prazer em contemplá-lo, que ficam maravilhados com ele. Na realidade, a contemplação é algo que a igreja contemporânea tem perdido. Nós sequer sabemos o que isso realmente significa. E é preciso que essa situação ela mude para que a gente possa realmente prosseguir dentro dessa corrida, tendo a certeza que vamos completá-la. Afinal de contas, a única certeza que nós podemos ter é quando nós realmente estamos atentamente olhando para o autor e o consumador da nossa fé. A gente observa ainda dentro desse texto que existe uma outra coisa importante em relação a esse olhar firmemente para Jesus. Olhar firmemente para Jesus significa trilhar um caminho de santidade, significa perseverança em meio às provações. É com Jesus que a gente passa cada obstáculo da vida. Quando olhamos para Ele, sabemos que vale a pena. E isso faz com que a gente não desista. Mas, amados, uma terceira coisa importante dentro desse texto, a respeito dessa questão de olhar firmemente para Jesus, é que isso significa, quando nós o fazemos, que nós passamos a ter o próprio Cristo como a nossa maior recompensa. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, a gente vai começar a descobrir que essa corrida, ela só vale a pena porque a recompensa é Ele mesmo. Ou seja, a maior recompensa da fé cristã é o próprio Cristo. É a própria pessoa de Jesus. Observem que dentro do contexto há uma comparação com a corrida. É isso que o escritor está tentando mostrar para os cristãos hebreus, que a fé cristã coloca o crente dentro de uma corrida. E aí o que é que ele vai dizer? Que nós estamos cercados de muitas testemunhas e que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e devemos correr essa carreira com perseverança. E qual é a maneira de fazermos isso? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. O que isso quer dizer? Bem, eu tenho do outro lado um prêmio, eu tenho do outro lado uma recompensa. E esse prêmio, essa recompensa, não é uma coroa de ouro, não é uma coisa qualquer, mas é a própria pessoa de Jesus. Ele está do outro lado me esperando, Ele está do outro lado dizendo: venha, vale a pena, eu sou o seu prêmio. O prêmio do crente, o prêmio do cristão é Cristo, a própria pessoa de Jesus. Queridos, a vida cristã, ela é uma carreira por uma rota que temos pela frente. O cristão não é um vagabundo que anda desinteressado pelas ruelas da vida. Ele é um viajante que percorre a estrada principal. Ele não é um turista que cada noite retorna ao ponto de partida. Ele é um peregrino que está sempre em caminho e que sabe para onde está indo. Aleluia! Aleluia! O cristão, ele não está caminhando desorientado, sem saber para onde ele vai. Ele tem um destino certo. Ele tem uma recompensa certa. Ele está de passagem aqui na terra, mas não está perdido. Aleluia!
ele não está caminhando sem direção. Ele sabe para onde está indo. Ele sabe a recompensa que o aguarda. Ele sabe, porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel. Oh, queridos, a meta do cristão é nada menos que o próprio Cristo, a sua presença e o tornar-se semelhante a Ele. A meta do cristão, prestem atenção, é o próprio Cristo, a sua presença e o tornar-se semelhante a Ele. Esse é o objetivo da fé cristã. O objetivo da fé cristã não é riqueza, não é prosperidade financeira, não é saúde física, não é harmonia na família. Pastor, essas coisas eu não posso ter. Não estou afirmando isso, eu estou dizendo que não é a meta. A meta é outra. A meta é o próprio Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: quem vai estar esperando você do outro lado não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho. Não são eles a motivação para você prosseguir na caminhada, porque todos eles, como você, são pó, voltará ao pó, não podem fazer nada. Mas do outro lado, na ponta da caminhada, tem alguém, tem uma pessoa especial, que é a própria razão da nossa fé. A fé cristã, queridos, só tem uma razão: Jesus. E Ele é a motivação. Quando nós começamos a olhar para Jesus, nós começamos também a entender que Ele é a nossa maior recompensa. E não apenas no que diz respeito à vida por vir, mas também a essa vida que nós estamos vivendo hoje. E o que é que eu posso hoje de Cristo ter? A sua presença. O que é que eu posso hoje de Cristo ter? Ser semelhante a Ele. As suas marcas em mim. As marcas de Cristo podem ser manifestadas na minha vida à medida em que eu fixo os meus olhos nele. Quanto mais os meus olhos estiverem nele, mais parecido me tornarei com ele. Quanto mais eu admirá-lo, mais vou querer ser semelhante a ele. E lutarei com essa finalidade. Nós perdemos tempo como cristãos com tantas coisas que não trazem nenhum proveito para nós. Mas justamente porque os nossos olhos não estão fixos no Senhor, nós não atentamos firmemente para Ele. Na realidade, a gente se distrai com qualquer coisa desta vida. Tudo tira a nossa atenção. Tudo faz com que a gente se torne disperso em relação ao alvo que temos que atingir. Nós temos corrido uma corrida de forma displicente. Parece que nós não compreendemos que estamos realmente dentro de uma corrida que é trabalhosa, que é difícil, porque é uma verdadeira maratona. É uma corrida que requer paciência. É uma corrida que requer perseverança. É uma corrida onde muitas vezes nós achamos que não vamos chegar no final. Mas eu tenho uma boa notícia para você: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Deus que nos chamou é o mesmo Deus que pode nos capacitar para que a gente termine a nossa jornada. Não é à toa que Paulo vai chegar ao fim dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o mesmo Cristo que salvou Paulo no caminho de Damasco pode sustentá-lo até o término da sua jornada. E creio eu que conosco também não deve ser diferente. No entanto, assim como aconteceu com Paulo,
que tinha os seus olhos fixos em Jesus, nós precisamos direcionar os nossos também para Ele. Paulo só tinha uma ambição: ele queria ser semelhante a Jesus. Não havia nada que consumisse mais a vida desse homem do que esse desejo. Com certeza nenhum dos apóstolos demonstrou tanta ambição por ser semelhante a Cristo como o apóstolo Paulo. Nem mesmo aqueles que andaram lado a lado com Jesus durante o seu ministério terreno. Nós temos a célebre frase dita pelo apóstolo Paulo no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, o verso de número 8. Paulo diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa era a maior ambição do apóstolo, e deveria ser a nossa. Lamentavelmente estamos em uma realidade bem diferente desta. Mas isso não significa dizer que não possamos lutar a cada dia para que tenhamos uma realidade diferente. Eu creio que enquanto estivermos nesse tabernáculo, há um trabalhar do Espírito com esse propósito. E se porventura nós realmente percebermos mais e mais que o nosso grande desafio é nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós vamos empenhar esforços neste sentido. E o mesmo Espírito que começou a obra em nós e que está trabalhando na nossa vida, vai imprimir gradativamente as marcas de Jesus na nossa vida. A vida do cristão marcha em torno de um ponto determinado. E seria realmente interessante, eu sei que é algo que nós não fazemos, e eu me baseio por mim mesmo, que no final de cada dia nós pudéssemos perguntar para nós mesmos: fiz algum progresso? Isso não nos preocupa, porque não temos realmente essa intenção no nosso coração. Na verdade, a maioria de nós chegou em uma dimensão de fé aonde avançar não mais interessa. É como se chegássemos ao topo da nossa caminhada. Boa parte de nós estamos bem satisfeitos com o tipo de fé que professamos e com a maneira como servimos a Deus. Nós estamos bem acomodados com o nível de relacionamento que temos com Ele, com o nível de prazer que temos na Sua presença. E não é à toa que o tratamos com tanto descaso, porque esse descaso na realidade para nós é como se fosse o máximo que nós pudéssemos chegar. Para muitos de nós, buscar um pouco mais a presença do Senhor é fadigante, é enfadonho, é cansativo. É algo que não tem nenhum prazer na nossa vida. Não é a nossa meta, não é o nosso alvo. A gente está muito bem, obrigado, se frequentar um culto na semana. A gente está muito feliz se ler um capítulo da Bíblia por dia. A gente fica maravilhado porque cumpre com alguns rituais, participa de alguns cerimoniais e diz: bem, isso é a fé cristã. A gente acha o máximo porque deixou de beber, deixou de fumar, deixou de fazer determinadas coisas, mas ao mesmo tempo as marcas de Jesus não são impressas na nossa vida. E aí a gente não perdoa, a gente não ama de verdade, a gente não tem prazer em Deus, a gente não tem alegria nas coisas espirituais, mas estamos muito bem. É como se chegássemos ao nosso limite. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós ainda não entendemos
que não chegamos a um limite, Ele está à frente. Cristo é o limite. Cristo é o limite. Observem, olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé, Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é o estimulante do crente. Jesus é a motivação da fé cristã. Nós ficamos querendo outras motivações, outras coisas que tragam incentivo para a nossa vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se Cristo não for a grande motivação para você segui-lo, nenhuma outra poderá substituí-lo. Se Cristo não for a sua grande motivação para segui-lo, nenhuma outra poderá substituí-lo. E tem um detalhe: se você tiver qualquer uma outra motivação, no dia em que essa motivação lhe for tirada, a sua fé acaba. E qualquer motivação pode ser tirada, mas tem uma que ninguém pode tirar de você: Jesus Cristo. Você pode ter entusiasmo pelas coisas de Deus por causa de um cargo pode lhe ser tirado. Você pode ter entusiasmo com as coisas de Deus por causa de uma bênção alcançada, a bênção pode ser tirada. Você pode ter motivação em realmente ser cristão por causa dos benefícios que você recebe, eles podem ser tirados de você. Mas quando é Cristo, ninguém pode tirar. Aleluia! Ninguém pode tirar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. A igreja tem algo em que pode se firmar. Mas no entanto, parece que a gente não consegue entender isso. E os nossos olhos vagueiam o tempo todo. Ficamos buscando atrativos. Ficamos procurando alguma coisa que nos motive. Alguma coisa que traga para nós um incentivo para que a gente possa prosseguir na fé cristã, para que a gente possa prosseguir na busca de santificação, para que a gente possa prosseguir nessa corrida, nessa carreira, quando na realidade a nossa única motivação é que tem alguém do outro lado para onde a gente deve olhar. A gente fica impressionado com a plateia na caminhada, a gente fica impressionado com os obstáculos. Não é isso que a palavra diz que deve os nossos olhos se porem. Não, eles devem ser impostos aonde? No autor e no consumador da nossa fé, ou seja, em Jesus. Se você fixar os seus olhos em Cristo, nada o afastará dele. Não se distraia. Não tire a sua atenção do alvo. Há um alvo para ser atingido. Há um alvo para ser alcançado. E compete a nós focar nele. Ele quer que a gente chegue lá. Ele torce por nós. Ele nos dá a graça que precisamos para isso. Mas nós precisamos focar nesse alvo. Foque nesse alvo. Coloque ele como prioridade. Mais prioridade do que a sua família, mais prioridade do que o seu trabalho, mais prioridade do que o seu lazer, mais prioridade do que tudo que exista nessa vida. Coloque. E aí você vai percebendo que muitas dessas coisas nada mais eram do que pesos que dificultavam a sua corrida. Por que será que muitos de nós não crescem absolutamente nada? Na realidade, por que será que muitos de nós recuaram, retrocederam? Eu fico me lembrando de algumas pessoas desta obra, há meses, há anos atrás, e eu fico dizendo: Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que ocorreu? E a resposta é simples: em algum ponto, deixaram de olhar para Jesus, deixaram de contemplá-lo.
deixaram de admirá-lo, deixaram de amá-lo. E como consequência, o recuo é natural, o retrocesso é o resultado que ocorre. Não tem como. Ou você olha atentamente para Jesus, ou você realmente terá uma grande dificuldade nessa corrida. E vai viver o tempo todo desmaiando, fadigado, porque realmente essa caminhada é fadigante. Irmãos, nós não estamos na terra de férias. Alguns de nós acham que estão aqui de férias, né? Férias é sinônimo de quê? De lazer. Férias é sinônimo de quê? De descanso. Férias é sinônimo de quê? De entretenimento. Férias é sinônimo de quê? De alegria. Nós não estamos nesta vida de férias, nós estamos no meio de uma maratona, nós estamos no meio de uma corrida fadigante, nós estamos no meio de uma verdadeira batalha. E a única forma para que a gente possa realmente ser bem sucedido no meio de tudo isso é olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Olhar firmemente para Jesus, queridos, quando nós o fazemos, torna-se a inspiração de nossa fé, e ele passa a ser o nosso maior desejo. Nós não desejamos Cristo porque não o admiramos, porque não o contemplamos, porque vemos nas coisas desta vida algo melhor do que encontramos nele. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade. Bem, amados, para a gente concluir essa reflexão, eu quero dizer para vocês que aqui estão, para cada um, em especial para aqueles que já professam uma fé em Jesus. Se você ainda não é crente, necessário se faz que você entenda que não há realmente vida fora de Cristo, que não há esperança fora de Jesus. Não existe nada fora de Jesus. Uma pessoa sem Cristo, ela não sabe de onde veio, ela não sabe o que está fazendo aqui, nem sabe para onde vai. É lamentável vermos pessoas que se dizem cristãs vivendo exatamente esta realidade. Não, um cristão ele sabe de onde veio. Um cristão ele sabe o que está fazendo aqui. E um cristão ele sabe para onde está indo. Aleluia! Aleluia! A esperança dele não está apenas nesta vida, pelo contrário, ele sabe que está voltando para casa. Amém, irmãos? Mas para você que é um cristão, que entregou a vida para Jesus, eu quero lhe dizer que aonde estiver os seus olhos, definirá a maneira como você vive, a forma como você lida com as provações, e também o que motiva a sua fé. Se os seus olhos estiverem em Cristo, a consequência natural é que você seja seu imitador, sendo transformado mais e mais a cada dia a sua própria imagem. À medida em que fixamos os nossos olhos em Jesus, nós vamos desejar nos tornar semelhantes a Ele. E é isso que vai acontecendo gradativamente. Eu queria concluir com um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, o verso de número 18. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 18. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra de Deus: e todos nós, presta atenção,
com o rosto desvendado. O que significa esse rosto desvendado? Significa o momento em que nós nos convertemos. Quando uma pessoa se converte a Cristo, o véu que existia e que impedia com que essa pessoa pudesse enxergar a Deus, ele é removido, ele é tirado. A máscara sai, ela cai, e você consegue agora ver bem. Estão entendendo? E o texto diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Quando os nossos olhos são desvendados e nós passamos a pôr esses olhos na pessoa de Cristo, ainda que a nossa visão a respeito dele não seja perfeita, ela seja tão somente um reflexo, mas à medida em que nós vamos contemplando a ele, nós vamos sendo transformados de glória em glória à sua imagem, como que pelo Espírito, ou seja, o próprio Espírito Santo vai imprimindo em nós as marcas de Jesus. Mas é preciso que ele seja contemplado, é preciso que ele seja admirado, é preciso que você tenha fascínio por ele, é preciso que você fique maravilhado com esse Jesus. Esse Jesus não é personagem humano, esse Jesus não é personagem da história, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é o Salvador da igreja. Irmãos, nós precisamos alimentar um fascínio por esse Jesus. Ainda que quando o nosso coração esteja frio, a gente diga: Senhor, aquece o meu coração, Senhor, tem misericórdia. Quando a gente perceber o peso impedindo a nossa corrida, Senhor, ajuda-me a remover esse peso, ajuda-me a tirar essa fadiga, isso que dificulta a minha caminhada. Senhor, me dá graça, Senhor, me dá força. Mas por favor, nós precisamos contemplar Jesus para querer ser igual a Ele, para desejar tornar-se como Ele. Isso é motivo de alegria para o coração de Deus, e será satisfação para o nosso, porque nada se compara em ser semelhante a Jesus, e este é o objetivo final da obra de Deus na nossa vida. Não há uma outra razão, irmãos. A graça do Senhor nos alcançou com esse propósito, com esse objetivo, com essa finalidade. Estamos numa corrida, não é à toa. Há um alvo a ser alcançado, há uma meta a ser atingida, há alguém para ser buscado. Ei, do outro lado da corrida está Jesus. E quanto mais você o contempla, quanto mais você passa a olhar firmemente para Ele, mais você começa, mais você deseja a querer ser semelhante a Ele, mas a querer a sua presença, a querer o próprio Cristo. Você começa a perceber que nada é mais importante do que Ele, que nada é melhor do que Ele, e isso faz uma revolução na nossa vida. Isso muda completamente a nossa maneira de ver o cristianismo. O cristianismo não é uma religião para satisfazer os seus desejos egoístas. O cristianismo não é uma religião para que você use o Deus que você cria. Não. O cristianismo é uma religião onde o grande propósito é levar você para Deus e torná-lo semelhante a Cristo.
Não há um outro propósito. Essa é a grande meta. Então admire-se com Jesus. Fique fascinado com Ele. Fique maravilhado em falar dele, em compartilhar sobre Ele, em estar na presença dEle, em adorá-lo, em engrandecê-lo, em glorificá-lo. Sinta-se privilegiado. Eu vejo, por exemplo, a festa, que as pessoas fazem quando acontece, vamos supor, de ter contato com o seu ídolo. Há uma verdadeira euforia. Tem gente que, se pegar uma camisa autografada, de um ídolo, ele guarda aquela camisa, ele nem sequer lava mais ela. Aquilo é algo precioso. E nós temos um Deus que está acessível a nós, que nós podemos tê-lo todos os dias. E de maneira especial, quando nós nos reunimos como igreja. E ao mesmo tempo, qual é a nossa postura? De indiferença, de apatia, de descaso, de frieza. Falta aquele júbilo, aquela alegria, aquele prazer. Jesus disse algo interessante, escrevendo à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Via um vídeo na noite passada de uma deputada federal que estava saltitando de alegria porque teve o privilégio de receber o presidente na sua casa, que ligou para ela dizendo: eu vou tomar café com você. E ela ficou feliz da vida com isso. E nós temos agora uma palavra dada por Jesus dizendo: olha, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, a nossa postura diante desse Deus é inaceitável. Tratamos momentos especiais com Ele como se Ele não fosse real, como se Ele não existisse, como se Ele não estivesse presente. E isso é um absurdo. O fato de nós não vermos o Senhor não quer dizer que Ele não esteja aqui. Eu sei que Ele está, porque a sua palavra assim diz. E deveríamos ficar maravilhados com tal privilégio. Deveríamos amar estar na casa do Senhor. Deveríamos vir a um lugar como este pulando de alegria. Deveríamos até preparar o nosso coração para isso. Voltando à palavra da deputada, quando ela tomou conhecimento, ela disse para o filho: vai, levanta. Ela foi tomar banho, ela foi se aprontar. O filho que estava fora, ela disse: vem para cá, nós vamos receber o presidente. E aí, irmãos, quando nós olhamos para nós, para a nossa indiferença, para a nossa passividade, para a nossa frieza, a gente só pode chegar a alguma conclusão: tem algo errado. Tem algo errado, porque Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. O problema está no nosso conceito desse Deus, no nosso conhecimento dEle, na nossa fé, no tipo de cristianismo que acreditamos, na nossa relação com Ele. É por isso que cultos que deveriam ser uma razão e um estímulo para nós, muitas vezes é um lugar em que a gente chega triste e sai mais desanimado ainda. Às vezes estamos muito mais ansiosos com o pós-culto do que com o culto.
Porque no pós-culto pode ter um jantar na casa de um irmão, na casa de um parente, né? Pode ter uma programação especial. Bem, essa é a programação mais especial do dia. Nada se compara a isso. Nada, 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 nenhuma companhia, nenhuma presença, nenhum lazer, nenhuma outra forma de alegria, nada se compara com esse momento. Mas não é assim que o nosso coração se comporta, porque os nossos olhos não estão fixos no Senhor, nós não olhamos firmemente para Ele. E sofremos, irmãos, sofremos muito, irmãos, porque vivemos muito abaixo do padrão que Deus deseja. Que esse Deus todo-poderoso, que é infinito em misericórdia, Ele continue sendo paciente para conosco, nos exortando dia após dia, até que experimentemos um milagre, de uma forma tal que estar com Ele se torne a nossa maior razão de alegria. Que imitá-lo seja o nosso grande desafio. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé.